Eu quero trazer para os irmãos uma palavra que está em Hebreus, no capítulo de número 11, e o primeiro versículo. Eu gosto muito de ministrar sobre esse texto, porque eu entendo que a fé, ela é a nossa base, né? Tudo na vida cristã, ela tem como base a fé. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente busca, está baseado na fé. Então, eu quero compartilhar com os irmãos o texto da palavra do Senhor em Hebreus 11, que diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Em outras traduções dizem, né, que não se vê. Seguindo o texto, ela fala o seguinte: Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amém, irmãos? Eu quero trazer aqui para nossa reflexão de hoje o testemunho da vida de Abraão, né? Que aqui em Hebreus a gente tem vários exemplos de fé, né? Tem um contexto de fé e a gente tem vários exemplos de fé. E eu quero compartilhar com os irmãos com relação à fé de Abraão, porque eu acho que é algo que foi assim um dos pontos extraordinários da humanidade, porque não foi apenas uma fé, digamos assim, momentânea, não foi apenas uma fé da pressão do momento, da necessidade do momento, mas uma fé que foi de fato assim provada, né? Uma fé que ele teve que em todos os momentos ali, Abraão, ele como uma figura aí, né, que foi uma das mais preeminentes, né, de exemplo de fé na vida, ele foi convocado por Deus, né, para levar um sacrifício ali no monte e Deus, assim, não trouxe muita descrição de como o fato iria acontecer, né? Mas Abraão, ele tinha uma confiança em Deus tão extraordinária que às vezes a gente precisa, na hora de tomar as nossas decisões, lembrar dessa passagem aqui. Foi algo assim extraordinário que me comove muito. E eu estava falando com o Glauber mais cedo, porque atualmente eu tenho vivido uma situação muito, assim, que requer muita fé. Essa questão de saúde, né? Minha mãe está hospitalizada já há mais de 30 dias, passou por um problema muito sério, foi para UTI, e o risco era muito grande, e Deus já nos mostra ali um sinal de luz, um sinal de esperança ainda maior, no sentido que hoje, por exemplo, eu já recebi a notícia que muito provavelmente, talvez, entre hoje e amanhã, minha mãe já tenha
é alta já, possa retornar para casa. Então, assim, foram momentos muito difíceis. O irmão Glauco tem acompanhado aí o pastor Ideval com a igreja em oração, nos apoiando em tudo, sempre ali junto com a gente, toda a igreja, e a gente já vê a resposta de Deus, né? Então, o plano de Deus na vida de Abraão foi algo extraordinário que marcou toda a humanidade, né? E um dos momentos mais marcantes na vida de Abraão foi justamente quando Deus virou para ele e disse: Ó, Abraão, agora eu quero que você me apresente o sacrifício. Só que não era qualquer sacrifício que Deus estava pedindo para Abraão. O sacrifício que Deus pediu para Abraão foi o seu próprio filho, né? E o mais interessante que eu fico observando nesse texto aqui, né, de como a coisa foi tamanha, é que não foi qualquer coisa, né? Além de ser o seu filho, né, foi o filho da promessa, né? Não que seria o único filho, mas teve o filho Ismael, né? Mas era aquele filho da promessa, né? Era o filho que foi prometido. Então, começa a surgir aí um conflito, né? Imagine eu, não sei como é que eu conseguiria lidar com essa situação. Acho que tudo é só vivenciando para a gente entender e saber o que é, mas eu imagino que deve ter sido um conflito muito complexo na cabeça de Abraão. E ele, digamos assim, no popular brasileiro, tirou de letra, né? E nos deu um exemplo de vida, de fé, que não tem comparação. Alguém que recebeu a promessa de um filho, que mesmo depois de chegar à idade que ele estava, e a sua esposa também, né? Diante de todos os desafios e todas as dificuldades que ele teve para conseguir alcançar essa promessa depois de anos, né? E aí Deus agora diz, olha, agora eu quero de volta, eu quero que você sacrifique Isaac, o filho da promessa. Então essa situação aí foi algo que ocorreu ali no Monte Moriá. Ele nos traz assim uma reflexão, né? Assim uma profundidade imensa, né? De reflexão da nossa fé. Aí fica aquela pergunta, né? Até que ponto, né? Até que ponto eu estou disposto a obedecer a Deus, né? Até que ponto eu estou disposto a obedecer a Deus, a seguir os planos de Deus? Porque existe essa grande diferença, né, entre a permissão de Deus e o plano de Deus. A permissão de Deus é quando a gente acha que é o melhor, né? E Deus está dizendo que não, e a gente não, às vezes não quer ouvir a mensagem do Espírito Santo de Deus ali nos guiando, e Deus permite. Essa é a permissão de Deus. Pode dar certo? Talvez. Geralmente não dá certo, né? Geralmente não dá certo. Deus está vendo que não dá certo, por isso que ele já te alerta, né? Mas às vezes no meio do caminho ali você pode se arrepender de ter seguido seus próprios passos e de repente o curso pode mudar, mas no geral não dá certo, porque a gente acaba se entranhando tanto naquele sonho, naquela vontade de realizar aquela situação em que a gente acaba se atropelando cada vez mais e não consegue. Mas o fato é que quando a gente busca a orientação do Espírito de Deus e a gente segue os passos ao qual Deus escreveu para nós, aí a situação é diferente. Então, a primeira coisa que eu queria falar é a respeito do chamado, né, de Deus na vida de Abraão e qual foi o seu posicionamento com relação a isso, conforme está lá em Gênesis, no capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 3, na qual o Senhor convoca Abraão, né, para que ele subisse ali ao monte para apresentar sacrifício a Deus. É um pedido bem complexo, né, como eu falei anteriormente. É algo que foge muitas das vezes da nossa compreensão, né, do nosso entendimento. Ele fala assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então veja que Abraão, como ele era tão definido ali no que ele queria e no que ele fazia, né? Era Deus convocando e ele imediatamente respondendo: Eis-me aqui. No versículo 2 assim: E disse:
Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocaustos sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, irmãos, veja que complexo aqui, né? Primeiro ele falou que era para ele tomar o seu filho a quem ele ama, né? Então, Deus, ele, às vezes, ele sempre nos leva ali, né, a um confronto, né, do nosso limite ali, né? Eu lembro até quando Jesus também estava lá no monte que o diabo foi tentá-lo, né? E ele estava com fome, então Jesus foi tentado com o quê? Com pão, né? Então veja que quando Deus foi provar aqui a Abraão, ele já foi tocando ali, digamos assim, na ferida, né? O teu filho a quem tu amas, né? Vai lá e oferece o holocausto sobre as montanhas que eu vou te dizer, que eu te direi. No versículo 3 ele diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então é um pedido um tanto complexo, bastante desafiador, né? Que Deus pediu a Abraão seu filho, né? Seu filho amado, filho da promessa, o qual Deus tinha prometido que lhe daria, e agora Deus está dizendo: Olha, Abraão, agora eu quero ir de volta, tá? Imagine depois de você estar apegado ali, né, ao seu filho, aquele amor, aquele carinho, aquela paternidade, e Deus agora diz: Não, agora eu quero de volta. E o mais incrível é que em momento algum Abraão sequer disse assim: Mas Deus, não tem mais. Não existiu a palavra mais, né? Deus disse e Abraão fez. E o interessante é que não teve aquelas coisas de pensar, de dizer assim, vou orar a Deus novamente aqui, deixa eu falar de novo com Deus aqui, para repensar, para ver se tem uma segunda opção. Será que não tem um outro projeto, Deus? Será que não tem uma outra forma da gente fazer isso? Não. Ele disse que ele se levantou, né, de madrugada, pegou ali o jumento, os 2 moços, né, Isaac, e seguiu aquilo que Deus tinha projetado. Então ele não hesitou, ele simplesmente se levantou cedo e iniciou a sua jornada com Isaac, né? Então aí o primeiro ponto é justamente isso, o chamado de Deus na vida de Abraão, né? E como que Abraão não hesitou em responder o chamado de Deus e se prontificar. Muitas das vezes a gente é convocado por Deus, né? E a gente pensa muito, a gente analisa muito, a gente recua, a gente arruma mil desculpas, a gente tem tudo para dizer não. Enquanto que Abraão, ele não hesitou, ele disse sim e seguiu ali, né, a jornada que Deus havia preparado para ele. E o segundo ponto que eu quero refletir com vocês é a partir aí do versículo de número 4, né, que fala assim: Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Façai-vos aqui, ou ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então, refletindo nesse contexto aqui, o versículo 4 diz que eles se levantaram ao terceiro dia para subir ali ao monte, né? Ou seja, desde a sua partida, né, até o monte, essa jornada durou 3 dias de caminhada.
Aí eu fiquei pensando assim, né, irmãos? Imagine você 3 dias caminhando ali, né? Com os dois moços que estavam com ele, os dois companheiros ali, o seu filho ali do seu lado, e você pensando, eu vou sacrificar o meu filho. Eu fico imaginando, né? O que é que estaria passando na sua cabeça como mãe, na sua cabeça como pai, né? Imagine comigo, irmãos. Abraão ali caminhando 3 dias pensando nessa situação. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia. Nessa trajetória, irmãos, ele teve diversas oportunidades de abandonar a Deus. Ele teve vários motivos, entre aspas, que eu chamo, na verdade, de desculpas para abandonar o plano de Deus. Ele teve várias oportunidades para desistir do chamado de Deus na sua vida. No entanto, irmãos, em momento algum, Abraão hesitou na sua caminhada. Foram 3 dias em direção ao seu alvo. Foram 3 dias em direção ao seu objetivo. E o mais interessante que eu fiz uma comparação, né? Não sei se faz sentido às vezes comparações, mas me fez lembrar de Jesus na cruz, né? Que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou para nos garantir a vida eterna. E por isso estamos aqui nessa manhã reunidos, meditando na palavra do Senhor. Então, irmãos, olha que negócio fantástico, né? Olha como Deus ele faz coisas extraordinárias nas nossas vidas, né? E veja o quanto Abraão confiava em Deus. Mesmo diante dos 3 dias de caminhada, ele não hesitou. Ele teve tempo de pensar, não foi uma coisa que ele fez por emoção, na pressão. Ah, porque o louvor estava empolgante, eu me empolguei e aí eu fui. Não, foram 3 dias, foram 3 dias. E o segundo ponto aqui, nesse tópico aqui, que eu acho também muito interessante, é quando Abraão, ele pegou a lenha, né, do holocausto, colocou sobre Isaac, seu filho, tomou fogo, o cutelo, né, e ele falou para os moços, ó, vocês vão, aliás, no versículo 5 aqui, né, que ele fala assim, ó, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, Abraão, desde o princípio, ele sabia que ele iria voltar com Isaac. Ele não fazia ideia de como Deus faria o milagre. E ele não estava nem um pouco preocupado com isso, irmãos. Em momento algum, Deus se preocupou, ou melhor, desculpe, Abraão se preocupou se Deus ia fazer de forma médica, de forma científica, de forma tecnológica. Deus, na vida de Abraão, operou o milagre e Abraão, em momento algum, se preocupou como Deus iria fazer o milagre. Não importa, meu irmão, não importa se você perdeu a sua casa, se você perdeu o seu carro. Entenda, se sua casa era o seu sonho, maior ainda era o filho de Abraão. Maior ainda e muito mais importante era o seu filho amado. Não importa se você perdeu seu emprego, se você perdeu alguém que era muito importante na sua vida. O bem e algo mais importante que existe na vida do ser humano se chama Deus e os seus propósitos. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, se coloca à disposição do propósito de Deus, ele garante a vitória. Eu não sei o que você talvez esteja passando, talvez você esteja com um desafio na sua família de saúde, como eu venho enfrentando com a minha mãe, né? Ano passado, Deus levou meu pai, está num lugar melhor do que o meu, com certeza que Deus o levou para a eternidade e juntos estaremos muito em breve, né? Jesus há de voltar, os sinais estão aí, guerras e tudo, e o Senhor Jesus muito em breve vai buscar a sua igreja. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, não dá para determinar a data. O fato é que Jesus irá voltar.
e você precisa estar dentro do propósito de Deus, né? E, irmãos, eu não sei quais os desafios cada um de vocês talvez estejam enfrentando, mas o fato é que Deus, ele garante a vitória. E Abraão foi muito explícito nas suas palavras, ó, vocês vão ficar aqui, eu vou subir com Isaac e nós vamos adorar a Deus e depois nós vamos voltar. Então entenda que Deus disse a Abraão, Abraão, ó, você vai oferecer o seu filho em sacrifício, você vai sacrificar o seu filho. Eu não sei se Abraão pensou, não, eu vou sacrificar, vou adorar a Deus e depois Deus vai ressuscitar Isaac. Eu não sei o que Abraão pensou na cabeça dele. O fato é que ele tinha certeza, convicção absoluta que ele iria voltar com seu filho. Então, irmãos, seguindo aqui o texto, e logo à frente a gente vê também, né, que o próprio Isaac questiona, né? Mas, pai, eu tô vendo aqui a lenha, eu tô vendo fogo, mas eu não tô vendo o cordeiro. Em momento algum eu vi esse cordeiro, né? Cadê esse cordeiro? E Deus, ou melhor, e Abraão deixou essa frase aí, né? Que muitas das vezes a gente pronunciava. Hoje eu vejo poucas vezes a pessoa pronunciar essa palavra, mas ela era muito comum entre os cristãos, né? Deus proverá. E a gente tem vários hinos que falam, inclusive, sobre isso, né? E essa foi a mensagem de Abraão para seu filho. Isaac, Deus proverá o cordeiro. Eu não sei como, mas em algum momento o milagre vai acontecer. Isaac, a gente não precisa ficar contando os dias nem a hora, não, filho. A gente só precisa confiar, entendeu? Que o cordeiro, Deus, vai prover. Ah, vai demorar. Ah, é rápido. É mais ou menos. Não importa, irmão. Deus proverá. E o mais importante que nós vamos ver ali na frente é que ele provê na hora certa. Ele não apenas provê, mas ele provê na hora certa. Ah, meu irmão, mas, irmão Paulo, eu ainda não recebi, eu não vejo sinais do meu milagre, porque ainda não é a hora. Talvez você ache que é a sua hora, o seu momento, mas não é o momento de Deus, não é a hora de Deus. Então acalma o teu coração. Tem muita gente que às vezes age como o salmista, né? Que fala, esperei com paciência no Senhor. Mas aí às vezes o cara fica, como diz o nordestino, né? Meio avexado, igual o Salmo fala lá no versículo 10, né? Ele chega ali no primeiro versículo do 40 dizendo, esperei com paciência no Senhor. Chega no 10 ele começa a se agoniar, né? Apressa-te, Senhor, enviar-me o meu auxílio. Tem gente que começa a caminhar por ali, né? Começa a se agoniar, se avexar. Mas tenha calma, meu irmão. Talvez no seu ponto de vista não, já é o momento, mas se não aconteceu, é porque de fato ainda não é o momento. E Deus vai fazer acontecer na hora certa. Então, espera em Deus, confia e ele vem e ele opera o milagre. Amém, irmãos? E seguindo aqui nosso contexto, ali no versículo 9 em diante, diz o seguinte: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aqui no versículo 9 e versículo 10, é ali, né, a preparação do altar, né, preparação do ambiente. E, irmãos, a gente consegue perceber ali que, mais uma vez, Abraão chegou, digamos assim, como dizia antigamente, o pessoal antigamente tinha esse ditado, né? Vamos ver agora a prova dos 9, né? A prova dos 9 era ali. É o momento em que o pessoal às vezes falava, né? Agora ou vai ou ele racha, né? Que é quando o pedreiro fazia uma parede, colocava um bloco lá meio assim, agora esse bloco aqui ou ele vai rachar a parede todinha e tal. Então tem muito esse momento ali, é o, digamos assim, a validação, né? É a comprovação, é o agora ou nunca, né? Então, ou Abraão seguia em frente ou não tinha mais, ou não tinha, ou ele fugia ou ele não tinha mais volta, ali não tinha mais retorno, né? O supremo
da prova ali daquele projeto de Deus na vida de Abraão. E Abraão preparou tudo de forma organizada, e algo aqui que até chama atenção, né? Às vezes a gente quer apresentar sacrifício a Deus, às vezes é que a gente quer apresentar as coisas para Deus, a gente quer fazer algo na obra do Senhor, e às vezes a gente quer fazer as coisas de qualquer jeito. Eu acho que não é bem por aí, a gente precisa fazer as coisas de forma organizada, a gente precisa fazer as coisas de forma mais ordenada. E Abraão teve todo o cuidado, veja que ele chegou no lugar, né, e edificou ali o altar, pôs tudo em ordem, a lenha, amarrou seu filho e se preparou com o cutelo para imolar o seu filho. Então Abraão foi até o fim. Deus disse: Abraão, faça. E Abraão fez. Então, meu irmão, quando Deus disser, ó, fala, você fala. Quando Deus disser, ore, você ora. Quando Deus disser, pregue, você prega. Louve, você louva a Deus. Não tenha medo, meu irmão. Não importa se sua voz seja bonita, seja feia. Se Deus mandou você louvar, louve a Deus, meu irmão. Entendeu? Se Deus disse para você que você vai levar a palavra em outros países, creia, confie em Deus. Entendeu? Esse projeto, a Vigília, é um projeto de Deus. Que se o irmão Glauber tivesse hesitado, hoje não teria esse projeto, né, desse tamanho. Hoje, graças a Deus, a gente consegue estar aqui compartilhando uns com os outros, levando a mensagem em vários lugares do Brasil e do mundo. Quantas pessoas já foram convocadas e não, não acreditaram no projeto, entendeu? E hesitaram e o projeto não aconteceu. Mas Deus não deixou de fazer. Deus levantou outro. Eu tenho certeza que antes de Glauber, outros foram chamados, mas não confiaram, não entenderam, e Deus usou outra pessoa, porque se você se colocar à disposição, Deus vai honrar, Deus vai realizar a obra na sua vida, Deus vai fazer a coisa acontecer. Então, meu irmão, é o que a Bíblia diz. As pedras clamarão. Se você não se prontificar na obra de Deus, Deus vai usar outro. Quem vai perder é você. Então, entenda o chamado de Deus e se propõe a fazer. E não desista no meio do caminho. Às vezes o irmão chegou para você e falou que sua voz não é muito boa, que você é desafinado, que você canta fora do tempo. Tem problema não, meu irmão. Mas sem minha voz eu canto. Os irmãos às vezes estão chorando, eu não sei se está chorando do poder de Deus ou porque a voz não é muito bonita. Mas a gente tem que louvar, meu irmão. Não tem que pensar nisso não, entendeu? Lógico, não quer dizer que você vai ficar relaxadamente a vida toda é, cantando desafinado porque você acha que você não aprende. Não é isso que eu tô falando. Você precisa sim estudar, procurar pessoas que sabem cantar para te ensinar a cantar e Deus vai te dar é, conhecimento, Deus vai honrar a tua busca por conhecimento, tá? Não é você cruzar os braços e achar que tem que ser um milagre. Nem sempre, ó, Deus nunca vai fazer aquilo que o homem pode fazer, isso é fato. Deus faz o milagre, porque o milagre a gente não pode fazer. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você, entendeu? Então, entenda que uma coisa, outra coisa, outra coisa, como o Leonardo Gonçalves fala, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entenda que você se prontificar, se colocar à disposição de fazer a obra de Deus é uma coisa. Ah, eu não sou capaz, ou, perdão, eu não tenho, digamos assim, conhecimento, eu não sei, mas eu quero fazer um sonho. Então você vai estudar, você vai se capacitar, você vai buscar conhecimento, vai aprender com os outros, e Deus vai te capacitar, e você vai fazer aquilo que você tanto sonha, que você tanto tem prazer, que você ama fazer, da forma mais perfeita possível. Veja que Abraão fez de forma organizada, ordenada. Então, busque capacitação que Deus vai te capacitar. Se você tem o sonho de ministrar a palavra do Senhor, ore a Deus. Já teve um momento na minha vida que eu fui pregar na igreja e tinha só os bancos da igreja lá e nada mais, entendeu? Eu olhava para os bancos assim, imaginava um monte de gente sentando, dando glória a Deus e prestando atenção na mensagem. Mas eu não deixei de fazer. Eu acreditava que Deus poderia, em algum momento, me usar para levar e compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. E graças a Deus o Senhor tem aí convocado em alguns momentos para esse desafio, que ministrar não é uma tarefa fácil, é algo desafiador, né? Se falar do Evangelho é algo complexo,
né? Algo que é muito profundo, é muito desafiador mesmo. Mas Deus é bom e tem nos capacitado e tem nos convocado. E agora estamos aqui entre irmãos de vários lugares, compartilhando a mensagem do Senhor. Então, busque a Deus, que Deus ele vai prover na sua vida. Só se capacite, só busque. Vá em busca dos sonhos de Deus na sua vida. Então, irmão, seguindo aqui, nesse momento em que Abraão preparou tudo, veja que ele preparou o altar, né? Preparou o sacrifício, que é o seu filho, e ali ele pegou o cutelo para executar a ordem de Deus, né? Veja o quanto ali foi a prova suprema da fé de Abraão, né? O quanto que ele não hesitou em obedecer a Deus. Ele simplesmente acreditou em Deus, ele simplesmente seguiu aquilo que ele tinha no seu coração, a sua crença, a sua confiança em Deus, a sua fé genuína. Ele simplesmente acreditava. Então, a vida cristã ela é baseada nisso, é em fé. Aí tem gente que às vezes quer explicar porque Moisés atravessou o mar, porque a água estava baixa, a maré estava alta, a maré estava assim, a maré estava assada. Para mim pouco importa, meu irmão. Para mim o que importa é que Deus atravessou o seu povo no Mar Vermelho e ponto. Deus garantiu a vitória ao povo de Israel. Para mim pouco importa se foi de um jeito ou de outro. Se alguém quiser buscar explicação, fique à vontade, vocês estudiosos aí, para procurar explicação. O que explica a minha jornada com Deus é a fé. Eu creio e ponto. Entendeu? Eu creio e ponto. O conhecimento, o entendimento, ele serve para que a gente tenha, de forma, às vezes, um pouco material, né? Algumas coisas que às vezes a gente fica, como que será que aconteceu? Mas o fato é que aconteceu, entendeu? Como é só um detalhe. O mais importante é que aconteceu. O mais importante é o que você confiou em Deus. Não importa se demorou 5 anos para você conseguir a sua casa, se demorou 10 anos para você estabelecer o seu negócio, aconteceu. O que importa é que você não se reservou em confiar em Deus, você simplesmente mergulhou na obediência de Deus. Esse é o ponto-chave da coisa, né? E seguindo aqui no versículo 11 ao 14, não vou ler todo o texto para não tomar aí o tempo, porque já se aproxima das 9 horas, tenho apenas 4 minutos para trazer esse ponto final. Veja que chegamos ali no ponto crucial da prova de Deus com Abraão, né? Foi o momento em que era o agora ou nunca. E quando Abraão levantou a sua mão para sacrificar Isaque, todos lembram o que aconteceu? O anjo do Senhor, né, segurou a mão de Abraão. Então, no momento em que Abraão levantou a sua mão, né, os seus olhos ali, ele olhou, vou ler aqui rapidinho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um não, perdão, desculpa, deixa eu voltar aqui. Estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Versículo 10, 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e lhe disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, na hora em que Abraão foi executar a ordenança de Deus, a voz bradou do céu e freou Abraão e confirmou, selou aquilo que precisamos refletir todos os dias de nossas vidas. Deus proverá um cordeiro na tua vida. Eu não sei se o cordeiro na sua vida é um emprego, eu não sei se o cordeiro na sua vida é um carro, é uma casa nova, é uma pessoa, um cônjuge na sua vida, eu não sei se é uma causa na justiça, eu não sei qual é o cordeiro na sua vida. O fato é que Deus está nesse momento ouvindo as tuas orações. O fato é que Deus neste momento está dizendo: eis-me aqui, eu farei um milagre na tua vida. O fato é que Deus está dizendo a você nessa manhã:
confia em mim e eu farei o milagre. Se você apresentou a Deus, se você elevou os teus sonhos ao trono da graça, meu irmão, se você tem apresentado ao Senhor os teus sonhos, os teus projetos, confia em Deus, porque Deus fará grandes coisas na tua vida. Esse é o ponto-chave, é acreditar, é crer, é esperar. Então, irmãos, Abraão, ele passou por uma prova extrema, né? Ele passou por uma situação muito complexa na vida dele, digamos assim, talvez, eu acho que talvez seria o maior desafio na vida de Abraão. Mas a sua fé, ela foi não só fortalecida, mas também confirmada. O próprio Deus falou, né? O próprio Deus, ele confirmou ali, quando o anjo disse que ele realmente confiava, né? Porquanto tinha entregue o seu filho como sacrifício a Deus. Então, Deus, ele não deseja o sofrimento de ninguém, de forma alguma. Mas as situações, às vezes, que acontecem nas nossas vidas, muitas das vezes é pelas escolhas que a gente faz que estão distantes do projeto e do plano de Deus. Porque se Deus em algum momento estiver provando, meu irmão, ele vai te dar em dobro como ele deu na vida de Jó. Deus, ele vai te dar o milagre na hora certa, como foi na vida de Abraão. Mas ele nos prova para nos fortalecer, né? Para fortalecer a nossa confiança nele próprio, no próprio Deus. Ele faz isso para que aumente a nossa fé. Assim como Abraão, nós somos todos os dias chamados a confiar em Deus completamente. E não é confiar mais ou menos, não, porque Deus não tem meu tempo. O próprio Jesus falou em Apocalipse, né? Não tem morno. Ou é quente ou é frio, não tem meio termo. Então tem que ser completo, você tem que se entregar por completo a Deus, abrir mão de tudo por amor à obra de Deus na sua vida, né? Mesmo quando a gente não entende o que Deus está preparando ali, só confia. Talvez você não está conseguindo, eu não vejo que isso vai se resolver por onde está seguindo aqui. Parece que vai se acabar, parece que não vai dar certo. Confia, meu irmão. Confia. Na história de Abraão e Isaac, ela nos desafia todos os dias a colocar a nossa fé em ação, né? Sabendo que Deus é Jeová Jireh, é o Deus que provê, né? Então, o, o que a gente aprende com esse texto que Deus nos trouxe nessa manhã? O primeiro passo é que a gente precisa estar disposto a seguir o propósito, o plano de Deus, né? A sacrificar o nosso Isaac, né? Esse é o primeiro passo, né? A gente precisa valorizar mais aquilo que Deus propõe para nós do que aquilo que desejamos, né? Então, a gente precisa isso tem que ficar muito claro na nossa vida. A gente precisa estar disposto a abrir mão do Isaac da nossa vida, se propondo a buscar a vontade de Deus na nossa vida, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não importa o que Deus está pedindo de você, entrega ao Senhor e confia nele. Abraão, ele pediu o seu filho. Abraão entregou e Deus fez o milagre, né? A gente aprende também como a gente pode aumentar a nossa fé, né? Quando a gente confia em Deus. Então, quando a gente passa por esses momentos de provação, né, às vezes a gente fala, meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Você aguenta, se você não aguentasse, Deus não permitia. Deus não estava ali te provando, né? E aí, quanto maior, irmãos, a batalha, maior ainda é a comemoração da vitória, né? Maior ainda é a nossa comemoração daquilo que alcançamos, né? E também nós, através disso, quando chega a vitória, quando a gente consegue superar o desafio, aí vem o quê? Vem agora o reconhecimento de Deus nas nossas vidas. Que mesmo quando a situação parece que não tem mais jeito, parece que a coisa não vai mais andar, aí Deus mostra o quanto ele é poderoso e o quanto ele é misericordioso nas nossas vidas, né? Que a gente possa, nessa manhã, sair com a clareza e a certeza de que Deus é fiel e como eu li no texto lá em Hebreus, né? Que é algo que é determinante na vida do cristão, né? É algo determinante. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, então se você, meu irmão, tem buscado a Deus, primeiro passo, você precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, primeiro passo é você confiar em Deus e entender que Ele é fiel e que Ele
vai cumprir as suas promessas na nossa vida, seja qual for o tempo que seja necessário. Na hora certa, no momento ideal, Deus proverá todas as coisas. E que Deus em Cristo permaneça nos abençoando em nome de Jesus.